Vamos fazer aqui um resumo desse capítulo. Locke começa o capítulo afirmando que os humanos são animais predispostos a formarem sons articulados. Para Locke, Deus deu aos seres humanos a capacidade de produzir sons articulados. É nesse sentido que é da natureza humana essa capacidade. Mas, como bem notado por Locke, essa capacidade não é exclusiva de humanos. Outros animais, como por exemplo os papagaios, também produzem sons articulados. A diferença entre essas duas espécies está no motivo de produzir tais sons. Os papagaios reproduzem os sons articulados que ouvem dos humanos. Já os humanos querem que esses sons sejam signos de suas ideias. Cada ser humano, segundo Locke, tem ideias em sua mente. Desse modo, o que diferencia o ser humano de um papagaio é que só o ser humano usa os sons articulados para representar ideias que estão na sua mente. Vamos tentar entender a relação entre signo e ideia por meio de um exemplo. Vamos tomar como exemplo a palavra casa. Um falante qualquer tem em sua mente a ideia de casa. Para comunicar sua ideia de casa, ele enuncia sons articulados que juntos formam a palavra casa. Desse modo, a palavra casa se torna um signo da ideia casa que está em sua mente. As palavras humanas não têm a função exclusiva de serem signos de ideias. Elas também são termos gerais. Além de termos gerais, nossa linguagem contém termos singulares. O nome próprio, por exemplo, é um termo singular. Ele é usado para nos referirmos a um único indivíduo particular. Mas imaginem, diz Locke, que nossa linguagem tivesse apenas termos singulares. Cada casa, cada árvore que existe teria um nome distinto. Isso claramente tornaria a comunicação entre nós impossível. É por essa razão que nós, seres humanos, criamos palavras com a função de representar muitas coisas particulares, reunindo todas elas numa ideia geral. Vamos ver um exemplo da relação, segundo Locke, entre uma palavra, uma ideia geral e os particulares. Tomemos novamente como exemplo a palavra casa. Essa palavra, como vimos, é um signo. Ela representa a nossa ideia de casa, mas essa ideia é uma ideia geral de casa. Nela não há as características particulares de uma determinada casa. Sabemos que há casas, por exemplo, com chaminés, há casas coloridas, casas de 2 andares e assim por diante. Todas essas particularidades são ignoradas na ideia geral de casa. A nossa ideia de casa reúne as características gerais das casas particulares que tivemos contato ao longo de nossas vidas. A tese de que palavras designam ideias gerais pode nos levar a algumas dificuldades. Tomemos, por exemplo, as palavras privativas. Pensem na palavra nada. Pela teoria de Locke, a palavra nada designa a ideia de nada, mas a ideia de nada parece não ser nada. Se fosse alguma coisa, ela seria a ideia de algo e não a ideia de nada. Para responder a essa crítica, Locke vai defender que se, por exemplo, a palavra nada não fosse signo de coisa alguma, ela seria uma palavra sem significado e, portanto, não compreenderíamos essa palavra. Isso não acontece. Nós entendemos nada e outras palavras privativas, como ninguém, zero, nenhum, vazio e tantas outras. Locke vai dizer então que tais palavras designam ausência de ideias positivas. A palavra nada designa ausência de algo, e algo é uma ideia positiva. A palavra nenhum é ausência de alguém, e alguém é uma ideia positiva. Os exemplos de Locke aqui são, sobretudo, etimológicos. A palavra ignorância, por exemplo, tem sua origem no latim. Em latim, ignorância é ignarus,
Mas ignaros, por sua vez, vem de ignaros. A palavra in significa de encontro a, contra, ou simplesmente não. Já gnaros é conhecimento. Portanto, em latim, ignorância era simplesmente não conhecimento, ou ausência de conhecimento. E conhecimento, por sua vez, é uma ideia positiva. Tomemos agora a palavra privativa nada. Essa palavra também vem do latim. Em latim, nada é nihil. E nihil é também uma palavra latina composta de outras duas, ni e hilo. Ni é uma partícula negativa, já hilo quer dizer um pouquinho, um tiquinho só. Assim, a origem etimológica de nada é não um pouco. Mais uma vez, estamos diante da ausência de uma palavra positiva. Em seguida, Locke vai defender que todas as palavras, diretamente ou indiretamente, derivam de ideias sensíveis externas. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Locke separa as ideias em ideias sensíveis externas e ideias internas. O ponto é que as ideias internas também derivam de ideias sensíveis externas. Mesmo as operações mentais mais abstratas, como imaginação, razão e entendimento, têm sua origem em ideias sensíveis externas. Para argumentar em favor dessa tese, Locke aqui vai mais uma vez recorrer à etimologia das palavras. Tomemos como exemplo a operação mental de imaginar. Imaginar deriva do verbo latim imaginare, mas imaginare vem de imago, que é forma, figura. Assim, o sentido original de imaginare era algo muito mais concreto, era o de dar forma a alguma coisa. E essa ideia parece ser muito mais sensível que a ideia abstrata de imaginar. Vamos para um outro exemplo. A palavra anjo vem de angelos do latim, mas angelos, por sua vez, vem do grego ágelos. Ágelos é um mensageiro, uma espécie de carteiro da época. Anjo, portanto, designava em sua origem algo muito mais concreto que seres alados de origem divina. A própria palavra espírito, por exemplo, tem uma origem muito mais concreta do que a princípio pode parecer. Espírito em latim é spiritus, mas spiritus vem do verbo latino spirare, que quer dizer assoprar, exalar. Assim, espírito, em sua origem, era um mero sopro, uma exalação. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o capítulo 1 do livro 3 do ensaio sobre o entendimento humano do Locke. Nos vemos na parte 2 dessa videoaula. Até mais!